Primeiro, eu ia te perguntar o que você achou do jogo do Santos ontem, né? E aí a gente entra nessa discussão, Matheus Cunha ou Santos, até mesmo com o estilo de jogo do Sampaoli, né? Do que o Sampaoli pede para goleiro fazer e tal, mas queria começar contigo aí sobre o jogo do Santos ontem, cara. O Santos não foi exigido, e aí isso é mérito do comportamento do Flamengo em campo ontem, seja o comportamento mental ou tático, mas isso resultou num controle melhor defensivo ali, então não vi o Santos sendo exigido. E tiveram dois lances do Santos que retratam bem o momento dele no Flamengo hoje. Um foi esse lance que você já comentou mais cedo na live, que é uma cabeçada despretensiosa que ele, por algum motivo, sei lá, não coloca a mão na bola, vai com a mão mole, não consegui entender muito bem aquilo dali. Se vai na direção do gol, era gol, e não indo na direção do gol, virou um escanteio, e o escanteio naquela fase do jogo ali era tudo que a gente não queria. Então, isso demonstra o momento emocional do Santos. E teve um lance também, cara, que ele corta uma bola ali, foi um passe ruim para ele. Eu não sei se foi o Pulgar que deu uma bola ruim para ele, alguém deu uma bola ruim para ele e ele corta isso no pé de algum adversário ali, não me lembro agora. Então isso também acaba sendo também um pouco do momento emocional do jogador. E especificamente essa posição, goleiro, não é exatamente uma função onde a gente consiga tolerar, onde a gente consiga considerar a hipótese de erros cabais acontecerem, porque quando isso acontece, geralmente é gol. E olhando para o Matheus Cunha, que além de ter passado segurança, além de ter passado maturidade até para poder amarrar o jogo quando era necessário, coisa que o Santos não faz, o Santos não consegue fazer cera, o Santos não consegue cair no chão com o jogo amarrado e pedir um atendimento, ele não consegue pegar a bola, levar lá para a ponta da área com o pé, até o zagueiro chegar e deitar devagarzinho e depois jogar a bola no chão de novo, ele não consegue fazer isso, ele não tem esse ímpeto, sei lá, essa malícia. E o mais importante, isso é importante para a gente enquanto torcedor, porque a gente gosta de ver o Flamengo controlando o jogo, e é importante para o modelo de jogo que o São Paulo gosta, que é o trabalho com os pés. A gente não precisa colocar o Matheus Cunha no meio de campo, como aconteceu de maneira exagerada com o Santos. Mas a gente pode jogar com ele um pouco mais adiantado ali, e ele fazer essas bolas longas que o São Paulo gostaria que ele fizesse, mas o aspecto físico dele o impediria, porque ele é muito eficiente fazendo isso. Teve até um jogo recente, cara, deve ter sido uns 2 jogos atrás, que ele praticamente deu uma assistência ali para quem estava entrando na área, eu não me lembro quem era, mas ele deu uma bola, acho que foi o Cebolinha, ele deu uma bola esticada para o Cebolinha, entre 2 zagueiros, o Cebolinha entra na área e acho que não consegue finalizar, cai, não me lembro agora. Então ele também tem uma precisão boa com os pés. Isso, para mim, Renan, eu acho esse tipo de jogo um jogo inteligente? Não, eu não acho que o goleiro tem que ser o cara responsável por boa parte das bolas longas. Mas eu acho que isso é uma ferramenta importante. Em alguns momentos você pode usar isso para pegar uma linha desorganizada defensiva do adversário. Então, assim, para mim, olhando para o presente e para a perspectiva de padrão de jogo, de sequência de trabalho, hoje eu colocaria o Matheus Cunha para jogar, até porque a gente tem que lembrar que no meio do ano, e o meio do ano é logo ali, vai chegar o Rossi, a gente não sabe em que condições que ele chega, mas o Rossi também é um goleiro que tem capacidade boa com os pés, então se a gente quer amadurecer o nosso jogo, para mim faz sentido eu colocar um goleiro que consegue fazer isso melhor do que o outro, que é o Matheus Cunha, e se o Rossi chegar comendo a bola, o nosso modelo de jogo já vai estar adaptado ao Rossi, a melhor versão do Rossi ali, que é uma versão que também utiliza os pés. Então, assim, para mim, tendo condições físicas de fazer tudo aquilo que o goleiro do São Paulo precisa fazer, eu acho que o Matheus Cunha deveria ser o titular de maneira inequívoca ali. Eu acho que não tem nem muita hesitação, não. E aí, quem sabe amanhã ou depois o Santos volte a jogar um pouco melhor, enfim, entre num ambiente um pouco mais confortável para ele não se sentir pressionado, e aí a confiança dele, a confiança abalada dele consiga eliminar essa fase dele ruim, que ao contrário do ano passado a gente pode lembrar de boas
atuações dele no Flamengo, deu segurança pra gente, resolveu um problema grave nosso, que era crônico até, mas esse ano, não sei se foi aquele período longo de inatividade que pro goleiro isso pesa um pouco, mas hoje o Santos é um risco constante ali no Flamengo. Eu concordo contigo, assim, até a questão de característica de jogo do Sampaoli, eu acho que casa muito mais com o Matheus do que com o Santos. A questão do jogo com o pé, acho que o Matheus é muito mais fluido para jogar com o pé. E hoje a questão da fase, o Matheus Cunha é mais seguro do que o Santos. O que me deixa encucado com essa história dos goleiros do Flamengo é como o Flamengo se tornou um moedor de goleiros. Cara, e isso vem de muito longe. Por exemplo, a gente contrata o Muralha, em 6 meses o Muralha vai para a seleção brasileira e o Muralha vira uma chacota nacional, né? Com o Diego Alves, nem tanto, né? A questão do Diego Alves é mais física do que qualquer outra coisa, né? A gente tem o Hugo. O Hugo aparece para o torcedor do Flamengo naquele jogo da malvada lá, que tá todo mundo contaminado e tal. A gente joga com o Sub-20, com o Hugo fazendo uma partida muito boa. O Hugo chega no aeroporto. Olha, não podia aglomerar, hein? Não podia aglomerar. O Flamengo chega no aeroporto com a torcida do Flamengo gritando que o Hugo era o melhor goleiro do Brasil. O Hugo faz partidas excelentes ali. E aí, aos poucos, vai caindo. Hoje o Hugo não aquece. Gente, o Hugo saiu de um potencial enorme, falado aqui no Zona. Eu mesmo era um cara que falava assim, cara, esse cara tem um potencial gigantesco para ser um goleiraço, para ser goleiro de seleção. O Hugo não aquece, gente. É triste demais, cara. É triste demais. Você vê assim, como que... E aí, assim, o empresário deu um carro pro cara. Pô, irmão, se isso aí for matar a carreira de jogador, pô, não tinha um jogador vivo, pô, sabe? Tem alguma coisa a mais. O Santos chegou aqui, era o que tinha super bonde nas luvas, não soltava uma bola. A gente ganha a Libertadores com o Santos assim. Apesar de que, na final da Libertadores, ele solta uma bola ali no finalzinho do jogo e aí ele consegue se recuperar. Mas o Santos de 2022 é o seguro, é o que não solta, o goleiro frio. E cadê esse goleiro? Aí a gente vai voltar a falar em psicológico, voltar a falar em trabalho de psicólogo e tal. Eu não sei nem se é isso, tá? Não sei se é um trabalho que a gente não tem de preparador de goleiros sérios e bons, né? A gente estava aí até um pouco tempo atrás com o preparador de goleiros que era do Sub-20 e subiu, né? E agora a gente contratou um que estava no Atlético Mineiro, que inclusive era do Flamengo em 2018, saiu, né? Tá voltando agora, esqueci o nome dele. O pessoal aí vai lembrar já no chat. Então, assim, o que acontece no Flamengo para que o Flamengo triture goleiros da forma que a gente tritura? A gente só não tritura mais goleiro do que técnico. Mas, assim, a trituradora para goleiro é boa também. Então, assim, vai vir o Rossi, que é um goleiro que já não está nem tão bem. É bom que se diga, né? É um goleiro que está pegando, amargando banco na Arábia. O último jogo dele foi em fevereiro. Né? Então, assim, a gente vai ter que esperar um pouco também para saber qual é a real situação do Rossi quando ele chegar aqui. Né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas a gente simplesmente destrói goleiros assim de uma forma até rápida, eu diria, cara. O Santos não tem um ano de Flamengo ainda, tem? Já completou? Acho que acho que não, mas deve estar perto. Não sei, não sei se ele chega no início do ano, não. Se bem que a gente tá em maio, né? Deve ter. Então, assim, se tiver, ele tem um ano de Flamengo. Ele vai do céu ao inferno já. O Muralha foi em menos tempo ainda, né? O Muralha, no começo do ano, ele foi convocado pelo Tite, no final do ano ele estava pulando todas as bolas para o mesmo lado na final contra o Cruzeiro, da Copa do Brasil. Então, assim, queria saber o que acontece.